Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje para falar de um assunto meio polêmico, né? Muita coisa aí que você deve ter visto nos últimos meses. As pessoas ficaram muito famosas aí dando a entender que beber água com sal iria tratar a sua desidratação dos discos intervertebrais e muitas vezes curar sua hérnia de disco. E infelizmente eu tenho que te dizer que isso não é verdade. Não é porque eu não acredito, simplesmente porque não tem embasamento científico. E assim, beber mais água naturalmente vai melhorar seu estado de hidratação e vai melhorar a sua pele, vai melhorar a hidratação do seu corpo como uma maneira geral. Isso realmente existe estudos mostrando isso. Isso é até um pouco óbvio, né? A gente falar que beber mais água vai te deixar mais hidratado. A grande questão é que existe uma diferença entre algo que acontece fisiologicamente e isso ser tratado através de uma coisa tão óbvia, né? O que eu estou querendo dizer? Que disco intervertebral desidrata num processo natural de envelhecimento. Então, conforme você vai ficando mais velho, o seu organismo como um todo vai ficando mais prejudicado, ele vai degenerando, vai tendo alterações degenerativas. Então, a sua pele vai perdendo elasticidade, você tem rugas, o seu músculo vai ficando mais frágil, mais atrofiado, você perde massa muscular, a sua coluna vai perdendo a angulação desejada, vai ficando com mais cifose, né, mais emborcado, e os seus discos intervertebrais vão se tornando mais desidratados e você perde altura e pode ter outros problemas como hernia de disco, que é só um dos problemas. Tá, então vamos entender primeiro o que é hernia de disco, o que é um disco intervertebral e aí depois a gente fala sobre por que a água com sal não vai ajudar exatamente nisso. Sua coluna é composta basicamente por vértebras e os discos intervertebrais. E essas são estruturas ósseas que têm duas funções principais. Uma delas é dar suporte e sustentação para que você consiga ficar ereto, né, na posição em pé. E a outra é proteger a medula, né? Porque atrás lá do corpo vertebral, dentro do canal vertebral, é onde passa a medula e a cauda equina, que são estruturas do sistema nervoso central fundamentais para que essas informações sejam transmitidas, tanto informações motoras, né, que descem do cérebro para os músculos, como informações sensitivas que sobem, né, das áreas do corpo para o cérebro. E o disco intervertebral ele funciona como um amortecedor entre duas vértebras, para que você não tenha osso com osso, né? Aquele raspar de osso com osso, e você tenha uma mobilidade dos ossos, né? Porque se ficar um osso com o outro, você não consegue mexer. Então você coloca tipo uma almofada, um amortecedor entre os dois e isso gera uma certa mobilidade. E o disco intervertebral, naturalmente, ele é uma estrutura que tem parte da sua composição feita de um anel fibroso e tem um núcleo pulposo. Essa diferença é de quantidade de água. O anel fibroso, que é a parte mais de fora, ela vai ter menos água e a parte de dentro, que é o núcleo pulposo, tem uma maior concentração de água. Então pensa só. É como se fosse aquelas bolinhas de gel, né? Em que a parte de fora, que é a parte que vai ter que manter a estrutura da bolinha de gel, ela tem que ser mais rígida. E a parte de dentro, que é a parte responsável só pela mobilidade, pela consistência global, ela pode ser um pouco mais molinha. Então o disco intervertebral funciona desse jeito. Com o tempo, né, não é uma estrutura muito bem vascularizada, ou seja, não chega tanto sangue assim para esse disco. Tanto é que se você tiver uma infecção é de difícil tratamento, porque o sangue não chega, consequentemente os remédios também não chegam muito bem. Mas a desidratação não está por isso, não é porque não está chegando sangue, né? Num processo de envelhecimento normal, você tem a degeneração, isso vai acontecendo, vai desgastando as estruturas. Mas também pode ter outras causas, por exemplo, a sobrecarga, né? Então, se você tem um sobrepeso, se você pega muito peso no seu trabalho ou na sua vida diária, você costuma levantar, pegar muito peso, isso pode sobrecarregar um disco específico, ou seja, ter muito peso, mais peso do que aquilo ali consegue aguentar. E nesse processo você acaba tendo degenerações antes do tempo que deveria ter. Hernia de disco, na verdade, por si só não causa dor, né? Na verdade, se você pegar jovens aí de 20 e poucos, 30 anos, a maior parte, pelo menos um terço dos jovens vão ter algum tipo de hernia de disco. Só que isso não necessariamente vai causar dor. A hérnia, ela causa dor a partir do momento que ela
comece a comprimir, a apertar um nervo que está perto. E o nervo é o fio que leva a informação para o cérebro, né? Sensitivas, de dor, por exemplo. E se ele está sendo apertado, ele começa a levar essa informação de dor para o cérebro, e é quando você sente a dor. Então, o que acontece então com o tempo? Essa desidratação, né, vai baixando. Então, ao invés de ser aquele amortecedor alto, que tem uma mobilidade, ele vai desidratando, ele vai perdendo, vai ficando mais rígido, mais baixo. Isso vai fazendo com que o osso tenha menor mobilidade e também cause mais dor. Do próprio sobrecarga muscular, sobrecarga óssea por osteófitos que formam na margem, e outros termos que não faz sentido muito eu mencionar agora. Mas para você que tem curiosidade, a gente vai fazendo mais vídeos explicando mais coisas da fisiologia na anatomia normal para você entender também o processo de doença. Então quer dizer que desidrata no processo degenerativo, isso é normal. Agora, como tratar isso, né? Como fazer com que isso desapareça? Não é tomando água e sal. Por quê? Geralmente essa desidratação patológica, ou seja, de maneira de doença, isso acontece em um nível 2 e você tem 31 vértebras, 32 vértebras. São 7 cervicais, são 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 5 coxígeas. Então essas vértebras aí tem discos vertebrais em praticamente todos, né? Sacro e cóccix não tem. E entre C1 e C2, que é as cervicais altas, também não tem. Mas a maior parte das vértebras tem um disco intervertebral junto delas. E a desidratação vai acontecer em um ou dois discos, às vezes outros discos, vários discos, mas a dor vai estar localizada em um local. O que isso quer dizer? Se fosse um problema de falta de água, você não teria falta de água em um disco, você teria falta de água em vários discos. Então, assim, o fato de você se hidratar melhor, pode ser que isso melhore um pouco a hidratação daquele disco, pode ser, mas provavelmente se você não extinguir a causa, ou seja, se você tem uma sobrecarga ali daquela articulação, daquela nível vertebral, você não vai ter resolução do quadro, né? Porque a degeneração é um processo complexo de outros fatores envolvidos, não simplesmente a disponibilidade de água. E outra coisa, quando eu falo água com sal, é um soro caseiro. Esse pouquinho de sal que você coloca na água transforma aquilo num soro caseiro. Se fosse desse jeito, se fosse tão fácil assim, era só dar refrigerante para todo mundo que tem hernia de disco. Não funciona desse jeito. É verdade. Porque se você pensar bem, o que é o refrigerante? Tem um monte de coisa, mas basicamente a maior parte é água, e um dos grandes componentes que tem é sal, que é sódio, que é conservante. Então, assim, tomar muito refrigerante trataria hernia de disco, porque seu organismo não vai diferenciar o que é a água vindo de água pura de uma água vindo de refrigerante. Isso não acontece. Mas, enfim, o refrigerante é maléfico por outros motivos. E tomar só um soro caseiro também não vai resolver o seu problema. O que vai resolver seu problema? O que vai resolver seu problema é você fortalecer a articulação. Então, fazer exercício físico, porque você vai estimular, você vai liberar ali controladores que vão melhorar a vascularização desse lugar. Você vai fortalecer a musculatura paravertebral. Isso vai ajudar a tirar um pouco da sobrecarga em cima do disco intervertebral. E você parar de ter exposições ruins, né? Então, parar de carregar pesos axiais, consertar sua postura. São esses tipos de coisas que vão ter um resultado positivo, que infelizmente é o que a maioria de nós não quer fazer, né? Exercício físico, alimentação saudável, diminuição do estresse, tudo isso são coisas que vão ter um impacto muito mais efetivo do que simplesmente tomar um soro caseiro. A ideia de tomar um soro caseiro é ruim? Não, mas também não é a resposta para todos os seus problemas, né? E dentro da medicina a gente tem isso. A gente tem um organismo, nós não somos uma coisa. Então, quando você fica doente, geralmente você não tem uma única alteração, você tem várias alterações. E assim como quando você vai se tratar, também você não tem, às vezes, um único remédio, uma única coisa que você vai fazer e vai resolver tudo. Você tem algumas coisas que você precisa fazer. Um remédio, uma cirurgia, uma mudança de estilo de vida, e no geral você vai ter que fazer várias dessas coisas, e não vai ser uma delas, mas uma das coisas que mais tem impacto é a atividade física. Então, se você tem uma hernia de disco, se você tem um laudo aí de uma ressonância que mostra que seu disco está desidratado, não, sugiro que você procure mudar a sua vida, perder peso, começar a realizar uma atividade física regular,
se alimentar melhor. Esse tipo de coisa talvez nem resolva a desidratação do seu disco, mas vai fazer com que você tenha um processo de doença mais lentificado, então o envelhecimento dessa região que já está prejudicada vai ser melhor e o seu organismo vai se comportar de uma maneira melhor, vai fazer com que você sinta menos dor, com que você tenha melhor qualidade de vida e mais prazer, inclusive, porque exercício físico e uma dieta regular libera serotonina, libera endorfina, libera um monte de substâncias que vão fazer com que o seu cérebro tenha uma experiência melhor no dia a dia, né? E tudo que a gente fala aqui é sobre experiência. O cérebro é uma máquina de vivenciar experiências. Então, quando você tem uma experiência de vida boa, você acaba percebendo a vida como melhor. Então, qualidade de vida tem muito a ver com isso, tá certo? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questionamento ou você discorda totalmente do que eu acabei de falar, pode ficar à vontade para deixar aí nos seus comentários. Eu sei que tem muitos gurus aí, muitos médicos inclusive falando que essa coisa é sensacional e ele vai falar que é porque eu não quero que você se trate da melhor maneira possível, que é sem medicamento, eu faço parte da indústria farmacêutica que quer te vender medicações e fazer cirurgias, mas a grande verdade é que para a gente recomendar algo, a gente tem que ter muita certeza que a gente está impactando a vida da pessoa da melhor maneira possível e é isso que a gente está aqui fazendo com esse canal, divulgando esse tipo de informação. Se você gostou desse vídeo, se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreve no canal, comenta, compartilha, mostra isso para as pessoas que começaram a beber água com sal no dia a dia, para ver se vocês pelo menos têm uma discussão sobre se isso é válido ou não, tá bom? Até a próxima!